Eu vou conversar agora aqui no telão do Fala que eu discuto com o professor de filosofia Vinícius Carvalho. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor, tudo bem? Tudo. E essa questão do medo que muitas pessoas têm, como conversávamos anteriormente com a doutora, medo do futuro, como é que o senhor vê essa questão, como lidar com isso? Parece que duas coisas se somam atualmente. Por um lado, a condição humana, que é marcada por certa precariedade, incompletude, né? Somos seres frágeis, jogados em um mundo hostil. Somos incompletos, né? Por outro lado, vivemos uma época de grandes desafios, desafios geopolíticos, crises econômicas, instabilidades internas e externas, guerras. Tudo isso concorre para criar uma espécie de sensação de que vivemos um século de crise. Crise ambiental, crise ecológica, acabamos de sair da pandemia. Portanto, de um modo geral, parece haver na população cada vez mais um crescente medo em relação a um futuro que se apresenta sombrio. Ao mesmo tempo, temos o dever da esperança, o dever de produzir, de criar sentido, de não esmorecer diante dos desafios que o tempo impõe a nós. Nesse sentido, inclusive, o papel da religião é muito importante, não é? Nos religar, nos completar, nos preencher com isto que nos falta. Nisto também entra a filosofia, as terapias, a literatura, as artes. É preciso, de alguma forma, produzir sentido, lutar contra o medo, criar, produzir esperança. O momento presente é, sem dúvida, talvez um dos mais graves pelos quais a humanidade passou. Isto porque atingimos uma quantidade de habitantes da ordem de 8 bilhões no planeta, atingimos um arsenal nuclear e uma instabilidade política que se nos apresenta como uma nova Guerra Fria, uma espécie de tensão crescente entre forças geopolíticas que, neste momento, travam um conflito tarifário. De fato, portanto, estamos divididos entre a sensação do medo que nos oprime e o dever da esperança que nos sustenta. É um momento, sem dúvida alguma, que nos convida a revisitar as raízes das nossas crenças, das nossas convicções, a reavaliar os nossos modos de vida e a pensar, enfim, o que esperamos para o futuro. Este futuro está em aberto, ele precisa ser construído por nós. O medo do futuro acaba por concretizar no tempo presente, por atualizar no tempo presente essa crise, por antecipar a crise. É preciso, portanto, combater o medo do futuro, produzindo no presente
ações afirmativas, criativas, ações que disseminem a esperança e que produzam formas de vida que sejam baseadas na verdade, no bem e no belo. É preciso, portanto, não esmorecer, né? Enfrentar esse medo que de fato se apresenta como o grande desafio do nosso tempo, o grande desafio da nossa civilização. Uma civilização que talvez se mostra em seu crepúsculo, né? Tendo as suas bases em ruínas, tanto as suas bases econômicas, quanto as suas bases políticas, com crescentes disputas, polarizações, guerras e conflitos. Professor, quero lhe agradecer e até uma próxima oportunidade. O senhor está de volta aqui no Fala que eu discuto. Muito obrigado, pastor. Tudo de bom.